A vida da Dona Mariana era um relógio de parede. Tic-tac, previsível e cheia de pequenos rituais. Aos 72 anos, sua existência em Sobradinho era medida pelo café das 6 da manhã, pela novela das 9 da noite e pelo som do vento balançando os galhos da velha paineira no quintal. As tardes eram preenchidas pelo tricô, cujas agulhas faziam um ritmo cadenciado, e pelas fotos em preto e branco do Alfredo, seu marido, que partira havia 5 invernos. A solidão era uma companhia silenciosa, mas não necessariamente má. Foi em uma terça-feira nublada, com o cheiro de chuva no ar, que o telefone fixo, aquele mesmo aparelho bege com um disco que ela se recusava a trocar, tocou. Não era um toque comum. Era insistente, quase urgente. Quando atendeu, levando o fone à orelha com sua mão fina e marcada pelos anos, ouviu apenas o silêncio pesado da linha. "Alô, quem fala?" perguntou sua voz um pouco áspera pelo desuso. Nada. Apenas a respiração de alguém do outro lado. Um inspirar e expirar profundo, como se a pessoa estivesse muito perto do aparelho. E então, o clique seco da ligação sendo interrompida. Dona Mariana baixou o fone confusa. Um telespectador errado, pensou. Um engano. Mas na quarta-feira, no mesmo horário, pouco depois das 3 da tarde, o telefone tocou de novo. O mesmo silêncio. A mesma respiração ofegante. Desta vez, porém, antes de desligar, uma voz sussurrou, tão baixa que foi quase engolida pelo chiado da linha. "Lembra do vestido azul?" O coração de Dona Mariana deu um salto dentro do peito. O vestido azul. Aquele que ela usara no dia do seu casamento, em 1972. Um segredo entre ela e o Alfredo. Como alguém saberia? Como alguém se lembraria? Os dias se transformaram em uma nova e angustiante rotina. A ligação das 3 da tarde tornou-se um evento macabro. Às vezes era só o silêncio. Outras vezes, o sussurro trazia um fragmento do seu passado. A cicatriz no seu joelho direito, do tombo na fazenda. O nome do seu primeiro gato, Mingau. Cada palavra era uma agulha fina perfurando a bolha de sua vida pacata. Ela não dormia mais direito. Os olhos, antes serenos, agora vasculhavam as sombras do corredor à noite. A polícia riu quando ela foi à delegacia, um lugar que cheirava a café velho e desesperança. "Vó deve ser algum trotador, algum maluco", disse o delegado sem levantar os olhos da papelada. "Troque o número", mas ela não podia. Aquele número era o último elo com o Alfredo. Era o número que estava na lista telefônica da cidade por 50 anos. Trocar seria como apagar uma parte de si mesma. A tensão crescia dentro dela, uma corda sendo esticada lentamente. As memórias outrora doces agora eram armas. Quem estava por trás daquilo? O que queriam? Ela começou a anotar os fragmentos em um caderno de receitas, tentando encontrar um padrão, uma pista. Eram todas memórias felizes, íntimas, que só o Alfredo conhecia por completo. Na sexta-feira, a ligação chegou mais cedo, ao meio-dia em ponto. Dona Mariana atendeu com o coração batendo na garganta. Desta vez, a voz não sussurrou. Falou clara, cristalina e gelou o sangue nas suas veias. "Mariana, o Alfredo não morreu sozinho naquele carro, e você sabe disso." O fone escorregou de sua mão e caiu no chão, fazendo um barulho seco e oco. Ela encostou-se na parede, as pernas bambas. O quarto ao seu redor parecia girar. A memória que ela mantivera trancada a 7 chaves no fundo da alma veio à tona com a força de um tsunami. A discussão feia naquela noite, a porta batida, o rosto do Alfredo pálido de raiva saindo dirigindo sob a tempestade. E o último pensamento que ela teve antes de ouvir o barulho na estrada, um pensamento que a atormentava há anos. Ela nunca contou para ninguém. A ligação caiu. O silêncio na sala era absoluto, pesado como uma lápide. E Dona Mariana ficou ali, paralisada, olhando para o telefone mudo, com a terrível certeza de que quem quer que estivesse do outro lado da linha não era um estranho, e que o passado, longe de estar morto e enterrado, estava batendo à sua porta, exigindo um preço. O mundo de Dona Mariana havia encolhido para as 4 paredes da sua sala de estar. O silêncio que outrora era pacífico, agora era opressivo, carregado da eco daquela última frase. "E você sabe disso." Os dias se arrastaram, cada hora um fardo.
Ela não conseguia mais se concentrar no tricô. As novelas passavam na televisão como um borrão de cores e sons sem significado. O caderno de receitas, agora um diário do terror, estava aberto no sofá, com aquela anotação final sublinhada com uma mão trêmula. A culpa, uma serpente adormecida por anos, despertou e agora enroscava seu coração, apertando a cada lembrança daquela noite fatídica. A chuva fina batia na vidraça, fazendo o mundo lá fora parecer uma aquarela desbotada. Ela esperou pela ligação das 3 da tarde, com um nó de medo e uma ponta de esperança mórbida. Talvez a voz explicasse, talvez dissesse o que queria. Mas o telefone permaneceu em silêncio. A ausência do toque foi, de certa forma, mais aterrorizante do que o toque em si. Era um jogo, e ela era a peça, não a jogadora. Foi então que ela decidiu agir. A paralisia deu lugar a um resquício de coragem nascido do desespero. Se era sobre o Alfredo, ela precisava voltar à fonte. Com as mãos tremendo, vestiu um casaco, pegou a velha bolsa e a chave do carro. Um sedã antigo que mal era usado desde que o Alfredo partiu. A viagem até o cemitério da cidade foi um blur de paisagens cinzas. O portão de ferro rangiu um protesto solene quando ela entrou. O ar cheirava a terra molhada e flores murchas. Suas solas de sapato ecoavam no caminho de pedra, até o jazigo de mármore simples onde uma foto desbotada do Alfredo sorria, eternamente jovem. Ela se ajoelhou, os joelhos reclamando contra o frio da pedra. "Quem está fazendo isso, Alfredo?" sussurrou, os olhos marejados. "O que eu faço?" Foi quando a viu. Uma única rosa vermelha, fresca, colocada com cuidado na base do túmulo. O coração de Dona Mariana gelou. Ela não tinha colocado aquela flor. Não havia ninguém mais. A família dele era toda de outro estado. Quem? Seu olhar vasculhou o cemitério vazio. Nenhum movimento. Apenas as lápides silenciosas como testemunhas. Então, no canto mais distante, perto de um cipreste antigo, ela viu uma figura, encapuzada, imóvel, observando. Era uma silhueta masculina, ela tinha certeza. Um calafrio percorreu sua espinha. Sem pensar, ela se levantou e começou a caminhar em direção à figura, suas pernas idosas movidas por um impulso primal. A figura, percebendo a aproximação, virou-se rapidamente e desapareceu atrás das árvores. "Espere!" Ela gritou, sua voz fraca sendo engolida pelo vento. Ao chegar ao local, não havia ninguém. Apenas a grama molhada e a sensação esmagadora de ter estado a centímetros de uma resposta. No chão, onde a figura estivera, uma pequena mancha escura chamou sua atenção. Era uma bituca de cigarro amassada com nervosismo. E ao lado, uma pequena pulseira de couro desgastado com uma medalha de São Cristóvão, o santo dos viajantes. Dona Mariana apanhou a pulseira com a mão trêmula. Ela reconheceu aquilo instantaneamente. Era do Alfredo. Ele sempre a usou. Foi enterrado com ela. O mundo pareceu tombar. Um zumbido encheu seus ouvidos. Como aquilo podia estar ali? Se estava no túmulo, se ele estava usando, uma vertigem de terror e confusão a atingiu. Ela olhou para a pulseira, depois para o túmulo vazio de respostas, e uma nova e horrível possibilidade começou a se formar em sua mente. Talvez a voz ao telefone não fosse sobre o passado, talvez fosse sobre o presente, e talvez, apenas talvez, Alfredo não estivesse tão morto quanto ela sempre acreditou. Ela correu de volta para o carro, o coração batendo como um tambor desenfreado. A pulseira de couro queimava em seu bolso como um carvão em brasa. Ao ligar o carro, seus olhos encontraram o retrovisor. E lá, estacionado a uma distância na rua poeirenta atrás do cemitério, estava um carro escuro, com um homem ao volante. E ele estava olhando diretamente para ela. O motor do sedã antigo rugiu, um som rouco de desespero. Dona Mariana pisou no acelerador, suas mãos trêmulas grudadas no volante. No retrovisor, os faróis do carro escuro acenderam como dois olhos predadores na penumbra da tarde chuvosa. Ele a seguia. O coração batia em sua garganta, um ritmo selvagem de pânico. A pulseira de couro no seu bolso parecia pesar 1 tonelada, um artefato macabro de um mundo que não fazia mais sentido. As ruas tranquilas de Sobradinho, outrora cenário de sua vida pacata,
transformaram-se em um labirinto de perigo. Cada esquina, cada sombra, escondia uma ameaça. Ela tentou manobras que vira em filmes, virando em ruas aleatórias, acelerando em retas longas. Mas o carro escuro era uma sombra persistente, sempre lá, mantendo uma distância precisa, como um caçador pacientemente encurralando sua presa. A chuva começou a cair mais forte, limpando a poeira do para-brisas e transformando o asfalto em um espelho negro e traiçoeiro. Foi quando uma nova lembrança, nítida e cortante como um estilhaço de vidro, veio à tona. A discussão com o Alfredo naquela noite não foi apenas uma briga comum. Foi sobre dinheiro, uma quantia grande que ele insistia em investir com um sócio, um homem que ela nunca confiou. Um homem de nome Eduardo, com um aperto de mão muito forte e um sorriso que não alcançava os olhos. Ela se opôs veementemente. Disse que era uma loucura. Alfredo, frustrado, gritou que ela nunca acreditava nele, e na sua raiva ela dissera as palavras que a atormentavam há anos. Tomara que você sofra um acidente e não volte nunca mais. A porta batida. O carro saindo em disparada na tempestade. E então o silêncio, seguido pelo som de metal retorcido ao longe. O desvio da memória foi suficiente. Num instante de distração, ela não viu o sinal amarelo fechando. Quando percebeu, era tarde demais. Um caminhão surgiu da transversal, sua buzina ecoando como um berro de alerta. Dona Mariana virou o volante bruscamente. O carro derrapou na pista molhada, girando num balete caótico de borracha e água. O mundo virou de cabeça para baixo em uma sucessão de vidros estilhaçados e metal rangendo. O impacto a jogou contra o cinto de segurança, o ar saindo de seus pulmões em um baque surdo. Por um momento, houve apenas silêncio, interrompido pelo tic-tac da seta quebrada e pelo cair da chuva. Ela estava atordoada, mas consciente. Sangue escorria de um corte em sua testa, misturando-se à água da chuva. Então, através do para-brisas estilhaçado, ela viu. O carro escuro parou a poucos metros. A porta do motorista se abriu e um homem desceu. Não era um estranho. Era uma silhueta que ela conhecia mesmo após todos esses anos. Mais velho, os ombros mais largos, o rosto marcado pelo tempo e por algo mais. Uma amargura profunda. Mas eram os mesmos olhos. Os mesmos do Alfredo na foto do túmulo. Ele caminhou em direção ao carro acidentado. Devagar, sem pressa. A chuva molhava seu cabelo grisalho, escorrendo por um rosto que era um espelho fantasmagórico do marido que ela enterrou. Dona Mariana não conseguia respirar. Não era possível. Era um pesadelo, um delírio do choque. O homem se agachou, olhando para ela através da janela quebrada. Seus olhos percorreram seu rosto ensanguentado, e então ele falou, com uma voz que não era um sussurro, mas a voz real, envelhecida, do Alfredo. Você sempre foi uma mulher teimosa, Mariana, e uma péssima motorista. Ela tentou falar, mas só saiu um gemido. Pensei que as ligações fossem suficientes, ele continuou, sua voz carregada de uma frieza que doía mais que o corte na testa. Pensei que você entenderia a mensagem, que se lembraria do que fez, do que me obrigou a me tornar. Mas você morreu. Ela conseguiu sussurrar, as lágrimas se misturando ao sangue. Alfredo, ou o homem que um dia foi Alfredo, sorriu, um gesto vazio e cruel. O homem que morreu naquele carro não era eu, Mariana. Era o Eduardo. Troquei de lugar com ele na última hora. Peguei seus documentos, deixei a pulseira. Fingi minha morte para escapar. Das dívidas, de você. Daquela maldição que você jogou em mim. Ele se inclinou mais perto, seu hálito formando uma nuvem no ar frio. Mas você manteve o dinheiro, não foi? O dinheiro do seguro. O dinheiro que eu morri para deixar para você. Agora, depois de todos esses anos, eu voltei para pegar o que é meu. E para você finalmente pagar por aquele desejo, por aquele acidente. Ele estendeu a mão, não para ajudá-la, mas para abrir a porta destroçada do carro, enquanto Dona Mariana, presa no ferro retorcido, encarava o fantasma do seu marido, que não era um fantasma, mas um homem de carne e osso movido por uma vingança que esperou 5 longos anos para ser consumada. O clique da porta do carro sendo aberta a partir de fora ecoou como um tiro no silêncio abafado pela chuva. A figura de Alfredo, agora real e tangível, bloqueava a saída. O cheiro de chuva, gasolina e sangue
enchia as narinas de Dona Mariana. O dinheiro, ela sussurrou, a voz falhando. Está no colchão, sempre esteve, eu não conseguia gastá-lo. Um sorriso triunfante e amargo se desenhou no rosto de Alfredo. Eu sabia. Você sempre foi sentimental. Sua mão, áspera e fria, agarrou seu braço com força, tentando puxá-la para fora dos destroços. Foi o toque que quebrou o feitiço do choque. Aquele toque não era do Alfredo que ela amara. Era o toque de um estranho, de um carrasco. E naquele momento de extremo perigo, algo dentro dela se acendeu. Não era o medo da morte, mas a fúria de ter sido enganada, traída e aterrorizada por todos aqueles anos. Com uma força que não sabia ter, ela se debateu. "Solta-me!" gritou, suas unhas cravando-se no braço dele. A luta foi breve e caótica. Um farol de outro carro que se aproximava iluminou a cena por um instante, refletindo no vidro quebrado. O motorista, um jovem, parou seu carro atrás do acidente e desceu gritando. "Ei, está tudo bem aí? Chamei a polícia e uma ambulância." A presença de uma testemunha foi como um balde de água gelada para Alfredo. Seus olhos, por um segundo, mostraram o pânico do caçador que se tornou a caça. Ele soltou o braço de Mariana, seu rosto se contorcendo em um misto de raiva e decisão. "O dinheiro no colchão", ele sussurrou rápido e venenoso apenas para ela ouvir. "É meu, sempre foi. Você só guardou." Ele deu um passo para trás, desaparecendo na cortina de chuva antes que o jovem pudesse alcançá-los. O som de um carro partindo em alta velocidade logo se misturou. Dona Mariana foi levada para o hospital. Ferimentos leves, muito susto. A polícia ouviu sua história com ceticismo, mas anotou. Um homem desaparecido há 5 anos, dado como morto, envolvido em fraude de seguro e agora em tentativa de... o quê? Assédio? Sequestro? A história era tão incrível que beirava o inacreditável. Ela não se importou. Quando recebeu alta, voltou para sua casa silenciosa. O telefone fixo, aquele mesmo aparelho bege, estava no chão, o fone mudo ao lado. Ela o recolheu e o colocou no gancho com uma calma que surpreendeu a si mesma. Ela sabia que ele não voltaria. A máscara tinha caído. A vingança dele tinha falhado. Ele era um fugitivo de novo, mas agora ela sabia a verdade. A culpa que a consumira por anos se dissipou, substituída por uma profunda e ressonante tristeza. Ela não o matou. Ela havia amado um homem que no fundo era um covarde e um criminoso. Foi até o quarto e, com um esforço sobre-humano, virou o colchão. Rasgou o tecido com uma tesoura. Lá estava, vários maços de notas, o dinheiro do seguro que ela nunca teve coragem de tocar. Na manhã seguinte, Dona Mariana foi ao banco. Depositou todo o dinheiro em uma conta e depois dirigiu-se a um orfanato local, um lugar que sempre precisou de ajuda. Doou cada centavo. O telefone nunca mais tocou de forma misteriosa. As sombras na sua casa, aos poucos, recuperaram a paz. Ela nunca superou totalmente o que aconteceu, mas aprendeu a carregar o passado como uma cicatriz, não como uma ferida aberta. Ela havia enfrentado o seu maior medo, a culpa e o fantasma do seu próprio marido, e sobreviveu. A mulher que recebia ligações misteriosas agora vivia em silêncio, mas era um silêncio conquistado, um silêncio que, finalmente, pertencia apenas a ela. E assim chegamos ao fim desta história cheia de reviravoltas. Se você sentiu o frio na espinha, com as ligações misteriosas e o suspense até o último segundo, deixe aquele like poderoso aqui embaixo. Isso ajuda demais a espalhar nosso trabalho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias cinematográficas como essa. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que adora um bom mistério e comentem aqui abaixo. O que vocês acharam que havia por trás das ligações? Suspeitaram que poderia ser o Alfredo? Um agradecimento especial a cada um de vocês que acompanharam a Dona Mariana até o fim. Até a próxima história.